Boa noite, eu sou Ivan Campos. Boa noite, eu sou Leila Brandão. Somos do CNBC e vamos conversar com você, bombeiro civil, hoje, e com pessoas da área de prevenção e resposta à emergência, mas principalmente com você, bombeiro civil, sobre conselho de classe. A pergunta é: o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Bombeiros Civis tem validade? O CNBC ele tem plena validade. O que tem que ficar claro é que para a categoria de bombeiros civis já existe um conselho, já existe uma entidade que luta pela defesa e desenvolvimento do setor, uma entidade que cuida da parte de intermediação de conflitos e que cria parâmetros de qualidade e desempenho, código de ética e serviços de informação para a nossa categoria. O que o pessoal se confunde muito é a profissão tem um conselho de classe autarquia com poder de lei compulsório sobre a profissão? Não, não tem. Não existe um órgão federal compulsório sobre a profissão e o mercado. O que nós temos é um Conselho Nacional de Autorregulamentação, que é uma entidade de aceite voluntário. Essa é a grande diferença. Ivan, quando a Lei 11.901 foi aprovada, por que não se criou o Conselho Autarquia? Ótima pergunta. Vamos entender o que é um conselho autarquia. Você tem o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O primeiro setor são os órgãos do governo, são as instituições do poder público, principalmente federal, que criam preceitos que são obrigatórios, são compulsórios, que elas exercem um controle sobre o mercado, profissões e a sociedade num todo. Depois você tem o segundo setor, que são as empresas que exploram, que têm uma exploração comercial de algum produto, serviço ou comércio. Isso é o segundo setor. E você tem o terceiro setor, que são as entidades sociais, as entidades não governamentais, aquelas que têm um trabalho que é voltado para um bem público, para o interesse da sociedade. Por que eu estou dizendo isso? Quando foi feita a Lei 11.901, se tentou no artigo 3 criar a entidade de classe, o federal, o Conselho de Classe Autarquia, o órgão federal que é fiscalizar a profissão. É importante frisar que não pode ser um órgão governamental, municipal ou estadual. O Corpo de Bombeiro Militar não pode exercer fiscalização ou controle de profissão ou mercado. Por um simples motivo, é competência privativa da União. Só o governo federal pode fazer isso. E como eu disse, se tentou fazer isso na 11.901, mas foi vetado. Então, se alguém falar para você que está trabalhando para conseguir criar o conselho de classe, é mentira. Essa proposta no governo federal já sofreu veto em 2009. Então, tendo sofrido veto a criação do conselho através da Lei 11.901, que está claro que não vai ser criado um conselho autarquia, neste caso, então, está válido o Conselho de Autorregulamentação do Bombeiro Civil, correto? Sim, explicando de novo, é importante que fique bem fixado isso. Um conselho de classe, se for uma autarquia, é uma entidade do governo federal com poder de polícia sobre a profissão e o mercado, e tudo que ele tem de preceito é obrigatório ou compulsório. Ele tem um controle da profissão. E isso é uma entidade com poder de lei federal. Ivan, já que o artigo 3º da Lei 11.901 foi vetado, isso significa que o Conselho de Autorregulamentação não tem validade? Não, muito pelo contrário. Se na 11.901 tivesse sido aprovado e criado o Conselho de Classe como autarquia, não teria necessidade de existir o Conselho Nacional de Bombeiros Civis, o CNBC Brasil, como entidade de autorregulamentação. Mas justamente por ter sido vetada a criação de um conselho como autarquia, que é tão importante a existência do CNBC hoje. Perceba, o governo federal, desde os anos 90, não libera a criação de mais conselho nenhum no país. Então é uma ilusão que algumas pessoas usam, principalmente alguns articuladores políticos estão com a mentira de que estão para fazer o conselho de classe, que vão criar o conselho, e ainda estão vendendo a ideia que a hora que for criado o conselho, numa hora para outra se resolvem todos os problemas da profissão no país. É mentira.
Os problemas da profissão do país se resolvem com um trabalho sério de defesa e desenvolvimento da profissão, com a criação de parâmetros técnicos, éticos que podem começar a ser adotados pela sociedade e pela intermediação de conflitos que existam no setor. Todos esses trabalhos, o CNBC, mesmo como entidade de autorregulamentação, está fazendo há mais de 10 anos. Então, na verdade, o fato de não termos uma entidade como autarquia é motivo mais que suficiente para que todos passem a dar mais valor e apoio ao CNBC, que mesmo como entidade de autorregulamentação, é a principal entidade de referência do setor no país. Vinculada a esta inverdade da criação do Conselho Autarquia através da Lei 11.901, traz também a questão de que estão dizendo que a Lei 11.901 precisa de regulamentação. E a gente já viu que a Lei 11.901 é autoexecutável. Fala um pouquinho para a gente, Ivan, sobre esse assunto. Olha, tem até um vídeo interessante que você já gravou a esse respeito. Não tenho muito a acrescentar ao que você já disse. Mas só dentro do contexto que estamos, quando o órgão executivo cria uma regulamentação, funciona da seguinte forma: um legislativo faz uma lei, dizendo que é exigido tal coisa. Aí, dependendo dessa lei, se for necessário alguma explicação, algum manual, alguma forma de se aplicar aquela lei, se cria uma regulamentação para aquela lei feita pelo Poder Executivo. Nesse sentido, o Poder Executivo cria uma regulamentação para a lei tal, dizendo que o cumprimento daquela lei vai se dar em tais critérios. Então, existem alguns tipos de lei que carecem de uma regulamentação posterior. E existem outros tipos de lei que são autoexecutáveis, que não cabe uma regulamentação para essa lei. Então, agem ou de muita ignorância jurídica, ou agem de má fé mesmo, as pessoas que dizem, se promovem dizendo que vão promover a regulamentação da Lei 11.901. O Ministério do Trabalho, à época, o Poder Executivo, que teria a incumbência de fazer essa regulamentação, ele devolveu a matéria explicando que não há elementos necessários à regulamentação na 11.901. Então ela já é aplicável, já é autorregulamentada. E outro problema, as pessoas que ficam com esse discurso para tentar se promover, se dar alguma relevância, dizendo que tem que fazer a regulamentação da 11.901, estão causando dano à imagem do mercado, estão dando a informação, querendo passar a imagem que a Lei 11.901 não pode ser executada porque não foi regulamentada ainda. Mas isso é uma inverdade, ela já está pronta, ela não carece de regulamentação. O que as pessoas se confundem é que existe muita coisa para se desenvolver e resolver e melhorar na profissão ainda, e estão atribuindo isso tanto à criação do Conselho de Classe Federal como da regulamentação da Lei 11.901. Mas nenhum dos problemas ou necessidades hoje para se desenvolver a profissão estão atrelados a essas duas coisas. Estão atrelados a outras campanhas, ações e atividades que nós já estamos fazendo há mais de 10 anos. Os bombeiros civis têm que tomar muito cuidado com essas mensagens que estão recebendo em WhatsApp, Facebook, porque isso só atrapalha a nossa classe. Isso te atrapalha no mercado de trabalho. Isso é ruim para todos nós. Primeiro, a Lei 11.901 já é regulamentada. Segundo, já existe o Conselho de Autorregulamentação dos Bombeiros Civis. Então, estão atrelando essas duas questões, formando, aliás, na tentativa de formar uma massa de manobra política de interesse pessoal. Infelizmente, pessoas que querem uma projeção política, pessoas que estão buscando criar situações que não existem para se promover, estão com esse discurso de regulamentar a Lei 11.901 e de criar o Conselho de Classe como autarquia federal. Estão vendendo a ideia de que essas coisas vão resolver os problemas da profissão. É mentira tudo. Tá? Esse pessoal está querendo te enganar, esse pessoal está querendo que você assina teu apoio como cheque em branco para uma situação
que não é uma situação válida, que não é coisa boa e que não é o que estão vendendo. O que a gente precisa ter em mente é que, ainda bem que a profissão de bombeiro civil e mais algumas da área de emergência que buscam o CNBC como sua entidade de autorregulamentação, é que essas profissões já têm uma entidade de classe, que mesmo com aceite voluntário, como entidade de autorregulamentação, cumpre muito bem o seu papel, a sua missão junto à sociedade, que é de defesa e desenvolvimento desse setor, dessas profissões, do mercado de trabalho e das políticas públicas e privadas de prevenção e resposta à emergência em favor de toda a sociedade, em municípios, empresas e comunidades. Então nós já temos uma entidade que tem extremo valor para a nossa categoria e para a nossa população. O que precisa ficar claro é que, em vez de você tentar quebrar ou fragilizar ou desunir a categoria, o setor e o próprio mercado com essa mentira de que a lei não está regulamentada, precisa de regulamentação, a gente tem que ter um conselho de classe como autarquia federal compulsório, obrigatório. Toda vez que se repete esse discurso, se diz que qualquer outra coisa que a gente tem não tem valor, não presta, não interessa. Toda vez que se faz esse discurso mentiroso, se diz que o CNBC não tem validade porque é autorregulamentação. Se diz que a Lei 11.901 não tem validade nenhuma porque não está regulamentada. Então, isso tudo é mentira, isso tudo faz muito mal. Quanto mais cedo se perceber essa enganação desse pessoal oportunista e manipulador político que quer criar essa situação para se promover, mais rápido a gente pode dar valor, atenção e apoio para iniciativas sérias, para iniciativas importantes, iniciativas verdadeiras, como o CNBC e os trabalhos que todo mundo da categoria pode contar já há 10 anos. Então, que fique claro, a Lei 11.901 é autoexecutável e o Conselho Nacional de Autorregulamentação de Bombeiros Civis é válido. E é este o Conselho dos Bombeiros Civis hoje, que é o parâmetro nacional. E isso é super importante, saber que você, bombeiro civil, tem sim o seu conselho de classe. Podemos falar mais sobre isso em outras ocasiões e também sobre outros assuntos e trabalhos importantes que estão sendo feitos no país inteiro, para que se parem tantos conflitos, se pare tanta ingerência sobre a profissão, mas sem punir e prejudicar o mercado de trabalho e as referências que criam esse mercado no país. Então, existe muita coisa que o CNBC faz e basta você entrar em contato com atendimento se precisar de algo. Então, quanto mais pessoas e instituições adotarem os parâmetros do CNBC como suas referências de autorregulamentação, mais pessoas fazerem sua inscrição. A inscrição no CNBC não é uma compra de uma carteirinha. A inscrição no CNBC é um compromisso que a pessoa, a entidade faz em adotar e seguir aqueles preceitos de autorregulamentação. E em honra a tal compromisso, ela recebe um cartão de identificação profissional como pessoa ou instituição inscrita e aceita a sua inscrição nos registros CNBC. Então é algo muito mais sério, é algo muito mais amplo e é uma segurança para o mercado e para o profissional da área, e para o estudante, e para o empresário do setor, e para todo mundo que está envolvido direto ou indiretamente com o mercado e com serviços relevantes à profissão, não só de bombeiro civil, mas de outras relacionadas à prevenção e resposta à emergência que também se inscrevem nos registros do CNBC. Agradecemos também se você puder ajudar a compartilhar e divulgar as informações desse vídeo. Elas são importantes e podem proteger você e mais pessoas da categoria da desinformação e de ação de malfeitores no nosso setor. Em breve teremos mais vídeos e assuntos. Eu sou Ivan Campos, do CNBC. Uma boa noite. Boa noite a todos, agradeço por terem visto o vídeo. Eu sou Leila Brandão, do CNBC Brasil. Até o próximo vídeo.